salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou! 90BR, a gente perguntou, a nação aceita JJ de volta? E aí tem só brota, que pra você que não entende, só vem. E do outro lado, tá maluco, não quero não, depois de tudo que fez, Zé lembrou. Usou o Flamengo. E a declaração de ontem, ela pega mal. Ele se oferece, dá um prazo ao Flamengo, mesmo sabendo do Paulo Souza ali. Isso está repercutindo, né? Obviamente, no dia de hoje, assim, tem a matéria no nosso site, espn.com.br, do Pedro Henrique Torre. Vamos falar sobre muitas coisas aqui. Eu quero começar só com a declaração do empresário, da pessoa que cuida da carreira do Paulo Souza. Ele responde, o Paulo não se pronuncia, mas, através de uma nota, o empresário fala sobre o que pensa dessa declaração do JJ. Vamos colocar na tela para a gente dar uma olhada aí, para abrir isso aqui, ó. O Hugo Não, fala com R, né? Não é com R, Cajuda mesmo? Então tá bom. Português. Ah, é verdade. Pois é, eu pensei em espanhol. Vamos lá, vamos às aspas. Sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável de alguém que só pode estar perturbado e desesperado para revelar tamanha falta de ética, respeito e profissionalismo. Revela ainda total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa. Acho que uma coisa é fato e a gente não pode negar, independentemente de que parte da torcida queira o JJ de volta. Ele causa uma instabilidade muito grande dentro da Gávea. Eu vou começar com você, Sormani. Vamos rodar daí pra cá hoje. Bom, beijo, Dani. Um abraço pros companheiros, pro fã do esporte. Ontem eu chamei o Jorge Jesus de sacana. Eu falei sacana para não usar outra expressão, né? A bom entendedor, meia palavra basta. Ele estou, né? Estou, né? O que é isso? Que língua que é? Estou. ESCROTO. Ah, isso. Meu Deus. Ele é isso aí. Ele é isso aí. Concorda? Vocês concordam comigo? Porque um cara que faz um troço desse é mau caráter. Eu diria que ele é inclassificável. Inclassificável. Inclassificável, mau caráter, sacana, tudo isso. Eu não contrataria já. Primeiro que uma pessoa com esse caráter não entraria na minha casa. E ele estava na casa do Kleber Leite. Beleza, tudo bem. Cada um leva para sua casa quem acha que deve levar. Eu não sou o dono da verdade. Então, portanto, longe de mim dizer que se você deve levar da sua casa, cada um leva quem quiser. Esse tipo de pessoa, não levo na minha casa. Não entra na minha casa. E se fosse eu, presidente do Flamengo, jamais entraria na Gávea. Jamais entraria. Porque é um cara que, como é que você definiu, Pedro? Inclassificável. Inclassificável. Exato. É um sacana, entendeu? Cria, como você falou, Dani, um clima turbulento na Gávea, desnecessariamente, porque o Flamengo vem numa situação difícil. E eu só queria lembrar da primeira frase, das duas primeiras palavras dessa frase do Hugo Cajuda, né? Cajuda. Que a gente publicou. Se puder colocar de novo, produção, eu gostaria muito, que diz o seguinte: sem surpresa. O Jorge Jesus não é bem visto em Portugal. Não é bem visto. Eu converso com vários amigos que são jornalistas, que são portugueses, e todos eles me dizem a mesma coisa. Sabe quem mandou uma mensagem pro Paulo Souza? Todo mundo. O Mourinho mandou uma mensagem para ele, o Abel mandou uma mensagem para ele, o Vitor Pereira, que o próprio... Olha lá, sem surpresa. São as duas primeiras palavras. Por que é sem surpresa? Não me surpreende. De quem vem, não me surpreende. Entende? Então é isso, gente. Eu jamais contrataria esse cara de novo para trabalhar na minha empresa, entendeu? No caso aí, o Flamengo. E eu acho que ele fecha a porta em muitos lugares, o ambiente para ele vai ficar pesado nos próximos, sei lá, até o fim da carreira dele, a menos que ele venha a público e peça desculpas, o que ele não fez até agora. Eu não acredito nisso também, não, Facinca. Você acredita que ele vai pedir desculpas? Facinca hoje está querendo. Não, tudo bem, Pedroca? Um abração pra você. Pedroca, que Joselino. Às vezes ele estava Joselino. Ai, sexta-feira. Ai, Pedroca. Fabioda, Dani, enfim, o fã de esporte. Vamos. O que o torcedor do Flamengo quer é o futebol de 2019. É um bom ponto. Só isso.
Se é com o Jorge Jesus... Mas, Fazicani, desculpa, os fins não podem justificar os meios. Não, o que eu estou dizendo é assim, ele quer o futebol de 2019. Não só a pessoa. Porque através da pessoa veio o futebol. Não foi através da pessoa, veio através de um conjunto com a pessoa. Tá? Um conjunto com a pessoa. Sozinho, ele foi sozinho agora para o Benfica. Gastou 150 milhões de euros, condicionado. Nada. Então, assim, existia um conjunto. Tinha uma série de outros profissionais que vocês não enxergam e que deveriam enxergar e valorizar mais. Não só ele, mas outros que fizeram ele ter esse status e o time jogar da forma como jogou, além de contratações e de outras mudanças. Então, o que o torcedor quer é o futebol de 2019 que fez o Flamengo ser um referencial. Se o Flamengo hoje contratar um cone, sabe um cone de rua, você vai na rua, coloca um cone no banco de reservas do Flamengo, e se o time jogar igual 2019, o cone vai ter o mesmo peso do Jorge Jesus. O cone. Porque ele vai jogar, o que o torcedor quer é dentro de campo. Jorge Jesus, Celso Rotti, Joel Santana, Filipão, não interessa quem esteja à frente. Bom, foi pro Furacão. Foi pro Furacão, é verdade. Mas só dando exemplos. Qualquer um que chegar no Flamengo hoje e fizer o time jogar como 2019, com a estrutura que tinha em 2019, e captar no mercado, repito, profissionais que cuidem de outros departamentos que hoje não estão na linha de frente do futebol brasileiro como referência, como já esteve no Flamengo, e esses departamentos voltarem a funcionar, o Flamengo vai ter de novo aquilo que mais espera, um ano vitorioso, independentemente de quem estiver à frente. Então, diante disso, eu digo o seguinte, o que o Flamengo precisa nesse momento é olhar para outros aspectos que ele esqueceu. Ter uma gestão de futebol muito mais profissional e principalmente competente, antenada, com tudo aquilo que envolve um cenário hoje importante, dentro e fora de campo, hierarquia, ter um departamento médico que funcione, ter um departamento de preparação física que funcione, um departamento de fisiologia que funcione melhor e outras questões que vão fazer com que esse time tenha a sua plenitude física, técnica, tática, para que um técnico também, como o Paulo também, possa rever um pouquinho de algum conceito que ele faça e ter esse Flamengo de volta nos trilhos. Caso contrário, não é com esse cidadão que, para mim, acabou de fechar qualquer porta que ele tinha no futebol brasileiro. Quiçá até mundial. Só sendo muito Aqui tonto no Brasil, hoje. Eu concordo com você. Só sendo muito tonto hoje para contratar um técnico desse. Tem que ser muito tonto. E se o Flamengo voltar atrás e contratar um técnico desse, ele passa a ser o time mais antipático do Brasil. Você acha que ele fechou porta no futebol brasileiro, Pedro? Você vê assim também? Ô, Dani, o mundo do futebol... Boa tarde, para você, né? Desculpa, tá, sua mãe. A gente Você é já um cara fala educado. tanto aqui. Quem vê esse Sabe que ele fez um sorriso- curso de ética com a Madame Poças Leitão, né? Fez, não fez, Pedro? Vocês são terríveis. Vou contar um Perdão, bastidor. falei errado. Quem vê a Dani com esse sorriso aqui e jura que ela é a mais simpática da mesa, não sabe que ela até bate na gente fora do ar, né? Sim. Tem que fazer... Você é fã de esporte, por favor, mande mensagem na hashtag Ela tem um F90BR. chicotinho. Se eu não usasse o meu chicote fora do ar, você acha que isso aqui ia funcionar? Claro que Quero ia, ver a resposta. claro que ia. Mas a gente Pode continuar. Mas a gente anda muito... A Costa já está cansada, né? As costas aqui Curso tomando... de etiqueta. Então Não, fala de não futebol. é. Mas boa tarde para vocês, pro fã de esporte. Ô, Dani, o mundo do futebol é muito dinâmico, né? O mundo do futebol é muito dinâmico. Eu não consigo dizer para você, eu não consigo te afirmar que ele fechou portas no futebol brasileiro. Eu acho que o máximo que dá para fazer é analisar a situação de momento do Flamengo. Não é nem a situação de daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, ou do ano que vem, de troca de diretoria. O que eu acho é que esse Jorge Jesus, com essas declarações, ele fechou uma porta, ainda que momentânea, porque a gente não sabe o futuro, e dirigente depende muito, varia muito de humor, né? Porque o humor dele varia muito de acordo com o humor do torcedor e da pressão que ele sofre. E dos resultados de campo, né? Sim, Porque... mas assim, nesse momento, ele fechou uma porta com parte da torcida, isso dá para ver quando você conversa, quando você vê resultado de enquete, quando você troca uma ideia com aquelas pessoas mais próximas que já tiram, né, uma imagem do que está acontecendo no momento. E acho que ele fechou uma porta também dentro do ninho, momentaneamente. Não pega bem, não foi legal, ainda que seja reverenciado, sempre festejado. Isso reforça Contra- o Paulo, o Braz e o Spindle. Eu acho que ele conseguiu, até comentava isso ontem à noite, ele conseguiu algo muito raro, né? Nesse Flamengo atual. O Flamengo atual está sempre muito dividido, é elenco com comissão, é comissão com diretoria de futebol, é diretoria de futebol com a diretoria institucional da Gávea, do presidente Landim, de outros vice-presidentes. Nesse momento, o Jorge Jesus indiretamente ou diretamente, ele conseguiu colocar todo mundo mesmo lá do barco. Está todo mundo com a mesma impressão.
a impressão que ele foi infeliz, a impressão que ele forçou uma situação, a impressão que ele foi deselegante, a impressão que ele não respeitou nem a relação que ele tinha construído com o Flamengo. Isso também se refere ao Landim? Eu tentei falar ontem com o Braz e o Landim, não consegui. Sim. A gente fica muito naquele debate, né, Dani? Mas por que o Flamengo não vem a público respaldar seu treinador? Por uma questão de política, de relacionamento com torcida, não saber o dia de amanhã, eu não acho que essa diretoria vai vir a público atacar o Jesus. Ainda que isso fizesse respaldar o Paulo Souza. E é difícil respaldar o Paulo Souza sem atacar diretamente Jesus nesse momento. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não tem meio termo. Mas internamente, é claro, está todo mundo incomodado. Eles não vão verbalizar, eles não vão sentar, atender, gravar, entrar aqui com a gente e falar, não gostamos, foi tudo ruim, ele não agiu de forma legal. Isso não vai acontecer porque todo mundo sabe que o dia de amanhã é um ponto de interrogação no futebol. Só que nesse momento todo mundo se incomodou, Dani. Todo mundo se incomodou. Pegou muito mal, saiu pela culatra, tinha uma tarja ali, né? O time saiu pela culatra. O Jesus, ele, desde o momento que ele não acertou com o Flamengo no final do ano, que ele queria que o Flamengo o esperasse, queria que a negociação corresse de acordo com a agenda dele e com a agenda de jogos do Benfica, o Jesus não digeriu aquilo ali. E ele fica ainda pior quando ele vê o Flamengo correndo para acertar com o Paulo Souza, com o conterrâneo, alguém que poderia, imagina, ocupar esse espaço que era dele desde 2019. Para ele, orgulhoso que é, vaidoso que era, é muito bom sempre falarem de Jorge Jesus. Ele em Portugal, ele viajando, ele de férias, ele sumido, sempre falava de Jorge Jesus. Ele digeriu muito mal. E desde então ele escolheu que ele ia se marcar, fazer presente, sabe? Aquele camarada, aquela moça que não aceitam bem aquele fim de término, ele está sempre marcando, cercando, se fazendo presente, mas ele que terminou. Não, mas calma aí. Mas isso também acontece quando alguém termina. Então, é aquela parte da relação que está sempre querendo marcar uma presença para desestabilizar quem está lá de momento. Você não quer aceitar que outra pessoa pode fazer um sucesso e ocupar um lugar que já foi seu. Pedro, pra mim tem parece muito mais relação, disso. Pedrão, e parece aquela relação que ela é perfeita, ela tem tudo, tem respeito, tem amor, tem carinho, pá. O cara vai, pula o telhado, depois ele volta. Quer cercar o mato ali. E fala assim, não, mãe, por que vocês estão bravos comigo? É o boy lixo. Agora tem boy lixo que volta e volta várias vezes. Então, mas aí o Flamengo tem que se cuidar. Deixa eu ouvir o Zé aqui não, mas também, só pra eu fechar rapidinho. E aí, a partir desse cenário de um Jesus que não digeriu bem tudo, também há quem considere, muitas pessoas dos dois lados, e muito do que o Sormani falou, quem conhece ele há mais tempo de um futebol português, que ele não veio para cá só para tentar uma volta ao Flamengo. Ele veio para desestabilizar também. O Jesus não falou o que falou, sem saber onde estava falando, com quem estava falando e o que iria causar. Então, assim, tem muito também de desestabilizar. Porque eu não consigo olhar para aquelas falas todas e pensar, não, isso é porque ele quer voltar muito. Como que ele quer voltar muito? Ele está de olho no Fenerbahçe, ele está de olho não sei aonde, ele está de olho na vida dele, não está de olho no Flamengo, ele está de olho nele. Então, assim, tem muito de desestabilizar. E ele conseguiu, só que saiu pela culatra, Dani. Deixa a porta de momento está fechada. Deixa eu dar boa tarde pro Zé aqui, que o Zé não entrou nesse papo. E eu tenho um ponto aqui para te colocar, Zé, para te ouvir também, que é o seguinte. Em relação ao futebol brasileiro, tá? A gente sabe como funciona. A gente sabe que o que não serve para agora, amanhã volta a servir. E aí eu vou te colocar um exemplo, e é só um exemplo mesmo, mas em relação a ele não ter mais espaço no futebol brasileiro. Vou usar o Galo para isso. Porque é isso, o trabalho do Mohamed, ele é um bom trabalho, acho que ainda merece mais tempo, mas já tem torcedor impaciente. Estou usando isso como gancho para pensar em quem teria dinheiro para contratar o JJ. Sim. Daqui a pouco, o Atlético não tem os resultados que esperava. Você não vê essa possibilidade? Você acha impossível ele assumir um outro clube? Boa tarde, Dani, seu Sormani, Zé. Pedro, Facinca, todos estão nos assistindo. Dani, posso, assim, o que o Jorge Jesus fez é uma coisa meio que corriqueira também no futebol brasileiro. Tem treinador que liga enquanto o outro está empregado, tem empresário que oferece treinador enquanto o outro está empregado. Isso é natural. É que o Jorge Jesus apenas não, né? Ele teve a coragem de expor isso, de externar tudo isso, de deixar muito claro para desestabilizar a situação do Flamengo e se aproveitar disso. Só que assim, eu questiono, o cara é tão flamenguista assim ao ponto de prejudicar o Flamengo? Será que é? É isso que eu estou pensando. Será que ele é tão flamenguista? Eu gosto tanto do Flamengo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ferrar o Paulo Souza, vou ferrar os jogadores que estão lá, o momento não é legal, então eu vou fazer isso. Será que ele é tão flamenguista assim? Não, ele não é flamenguista, ele está se colocando na frente da instituição. Ele é Jorge Jesus Futebol Clube. Ele está se colocando na frente da instituição, ele está se colocando à frente de tudo e de todos. O Flamengo, se eu fosse o presidente do Flamengo, eu faria uma nota e deixaria bem claro, porque o Flamengo tem que colocar o Jorge Jesus no lugar dele. Sim. Senão a impressão que dá é que em 2019 só ele fez as coisas. Não foi só o Jorge Jesus. Tem os jogadores, tem o Marcos Braz, junto com o Espino, que formaram essa equipe.
É como o Facincani falou, é um conjunto de coisas. É um mecanismo de coisas que eles se uniram, deu certo e deu naquele resultado. Agora, é lamentável, é triste, né, esse tipo de situação, porque isso só externa, como eu falei, ele teve a coragem de externar. Ele veio a público e falou o que acontece muitas vezes nos bastidores, né? Porque as pessoas não sabem, mas isso é corriqueiro. O treinador se oferece, o treinador liga, se não é o treinador, é o empresário, mesmo com outro treinador trabalhando. Pô, a situação tá ruim, ó, meu empresário, meu treinador tá aí, tá pronto, se vocês quiserem. Talvez o fato de ser público Sim, que faça a diferença. Não, eu acho que tem o público, tem um faz a contexto, o clube que é, a história que ele tem, acho que tem uma série de agravantes. Ele se aproveitou disso. Sim. Né? Ele se aproveitou disso. Mas ele se aproveitou porque o Flamengo, em momento algum, colocou o Jorge Jesus no lugar dele em relação a ter medo do Jorge Jesus. O Jorge Jesus se tornou maior do que o Flamengo. E é errado. O Jorge Jesus, quando ele chega no Flamengo, na primeira passagem, ele fala que 5 clubes grandes estavam interessados nele. Esses 5 times grandes nunca apareceram. Essa proposta mesmo do Fenerbahçe, eu tenho dúvida se ela existe mesmo. Sabe? Poxa, balãozão de ensaio. lamentável.